Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar o nosso abecedário com a letra G de governo dos vivos, ou governamentalidade, um conceito que é um palavrão criado por Michel Foucault para falar sobre como o poder nos controla. A todos, e não só a um de nós, a toda a população. Um grande poder que controla a todos, de uma só vez. E quais as formas desse controle está expresso no conceito de governamentalidade. Eu sei que Eribaldo sempre escolhe os conceitos nada a ver, que ninguém quer saber, mas filosofia é isso. Filosofia é falar de coisas incômodas, coisas que a gente nem quer saber ou que a gente sequer deu conta que precisam ser faladas e que são importantes. E por isso estamos aqui nesse trabalho de falar de filosofia sem rebaixar, de forma cabeçuda mesmo, porque a gente gosta de fritar os neurônios. Mas antes, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, chega junto no Pix, que o QR Code tá aparecendo na tela, no clube de membros, participa do Apoia-se, que o link tá na descrição. Meu muito obrigado. Agora vamos mesmo pro vídeo. No curso de 1978 do Collège de France, Foucault, em Segurança, Território e População, fala: por governamentalidade, entendo o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora complexa, de poder, que tem por alvo a população. Por forma principal de saber, a economia política, e por instrumento técnico essencial, os dispositivos de segurança. É falando sobre esse conjunto gigantesco que passa desde a economia política até os sistemas de segurança e de controle de uma sociedade, que é a governamentalidade. A governamentalidade visa controlar a todos, visa criar um modo de gestão de toda a população. Mas antes da gente entender melhor o que isso quer dizer, a gente precisa lembrar quem foi Foucault. Foucault não foi apenas um filósofo, ele foi um cartógrafo do poder. Ele investigou como o poder se infiltra nos discursos, nas instituições, nas relações mais micro e macro da sociedade, até mesmo nos corpos e nas subjetividades das pessoas, na forma como nós produzimos e somos constituídos enquanto sujeito. O poder corta tudo. Ele não somente oprime, mas ele produz essa sociedade que a gente vive. O nosso modo de ser, a forma como agimos, ele está em todos os lugares. Nós detemos poder, assim como somos submetidos por ele. É dessa forma bastante complexa de enxergar o poder que Foucault tentou descrever essa sua cartografia. Em um mundo em que um controle não vinha mais só do Estado, ou do exército, ou da força, mas da gestão de si, da produção de subjetividades, de técnicas disciplinares, Foucault continua central ainda hoje. Afinal de contas, a gente vê como esse controle se expande para os algoritmos, se expande pela forma como as redes sociais estão constituídas e produzem um certo jogo de luminosidade, mostrando o que a gente tem que ver e o que a gente tem que não ver, e o que a gente, ainda que veja, não possa gostar ou não possa ter empatia, e assim por diante. Tudo isso faz parte de um jogo de poder que Foucault, de certa forma, tentou destrinchar ao seu modo, ao seu tempo, diante da sua sociedade, que era a sociedade francesa, que também dizia algo do mundo como um todo, mas tinha suas peculiaridades que nos obrigam a ler Foucault com uma certa lente, ao mesmo tempo distanciada e crítica, porém que não nos impede de assimilar conceitos importantes da obra de Michel Foucault. A pergunta guia que vai nos levar aqui é como o poder se exerce na nossa sociedade. Não na nossa sociedade brasileira, mas essa sociedade de maneira abstrata, como um alto nível de abstração. Não apenas por repressão, mas como condução de condutas. Não somente esse poder que nos reprime, mas o poder que a gente não nota que está ali e que diz como a gente vai ser, o que a gente pode fazer, o que nós podemos gostar,
o que nós podemos empatizar e que a gente age achando que está agindo de maneira completamente livre e autônoma, porém está entrecortado por diversas relações e às vezes micro-relações de poder. Para isso, a gente precisa entender como funciona o conceito de governamentalidade, que é um conceito específico da obra de Foucault. Foucault, que nasceu em Poitiers, na França, em 1926, ele foi formado em filosofia e psicologia. E ele viveu e pesquisou em diversos contextos, na Tunísia, na Suécia, no Brasil, na França, em vários lugares. Ele viajou o mundo levando sua pesquisa e aprendendo com essas viagens também. Foucault foi um militante engajado. Ainda que ele não tenha se organizado politicamente, ele sempre esteve participando e foi partícipe de diversos movimentos políticos ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Especialmente no direito dos presos, ele foi revolucionário nesse sentido, do direito dos presos, também da luta antimanicomial, que bebeu muito de Foucault, das minorias políticas, das lutas pelas minorias e principalmente pela luta pelo direito dos homossexuais, da qual ele vivia na pele essa pauta, né? Ele não só integrava essa pauta, ele, como um homem homossexual, ele viveu essa experiência de um homem homossexual vivendo uma sociedade bastante conservadora. A sua obra e o seu pensamento é dividido por algumas fases. Foucault nunca foi desses pensadores que tem uma linearidade dentro das suas obras, ainda é claro que haja um certo diálogo intenso entre as suas obras, mas esse diálogo não é linear. Você pode apontar, por exemplo, nos anos 60, isso de maneira muito geral, tá? Nos anos 60, a análise dos discursos e dos saberes com a fase arqueológica da obra de Foucault. Então você tem, por exemplo, História da Loucura, A Palavra e as Coisas. Você tem uma fase genealógica, muito influenciada por certas concepções nietzschianas, ainda que seja um Nietzsche lido e interpretado por Foucault, tá? É um Nietzsche Foucaultiano. Então, nos anos 70, ele tem essa fase genealógica que tem como foco as relações de poder. Talvez é a fase mais famosa de Foucault aqui no Brasil. Essa fase das relações de poder que tem, por exemplo, Vigiar e Punir, que é, no Brasil, o seu livro mais famoso, e História da Sexualidade. E você tem uma fase nos anos 80, que é a fase que eu gosto mais, né? A fase que eu curto mais, que é a da estética da existência, ou de uma ética, por assim dizer. Foucault preocupado com questões éticas, né? Com o cuidado de si, enquanto essa experiência estética de se produzir enquanto sujeito, uma ética e subjetivação, e, portanto, um Foucault muito preocupado com os modos de subjetivação, um conceito que vai aparecer muito nesse período e que é marcado principalmente, além dos cursos que ele dá nessa época, pelo texto História da Sexualidade, volume 2, 3 e 4. Quando eu disse que eu gostava particularmente da fase da estética da existência, né, do cuidado de si, dessa estética, de uma ética e do estudo da subjetivação, é porque o conceito de governamentalidade vem justamente daí. Governamentalidade, portanto, é esse conceito que aparece nos cursos do Collège de France justamente no final dos anos 70 e início dos anos 80, especialmente em Segurança, Território e População e Nascimento da Biopolítica, que é um texto incrível para pensar como o neoliberalismo estava surgindo. Então, nesse final dos anos 70, você tinha o surgimento e início de consolidação do neoliberalismo e Foucault já percebia que tinha problemas naquilo ali e vai mergulhar para tentar fazer esse estudo. Isso significa que, como era muito inicial esse contato de Foucault e também o próprio neoliberalismo ainda não se mostrava no seu todo, há muitos problemas em Nascimento da Biopolítica. Porém, muitos insights que você vê que somente uma mente muito aguçada como a de Foucault, que além de ser um exímio pesquisador, era um cara de arquivo bizarro, assim. Ele tinha um domínio de pesquisa em arquivo, que é de fazer inveja a qualquer historiador, assim. Quem faz história gosta muito de Foucault por conta disso. E isso vem muito desse elemento do princípio, né? Foucault tenta encontrar o fio da meada que vai levar a um certo pensamento. Governamentalidade, portanto, vem justamente diante do que ele estava vendo de que o neoliberalismo, com seu discurso econômico, não era somente um discurso econômico. Por trás daquilo havia uma espécie de código de conduta que visava produzir sujeitos de uma determinada forma, produzir uma certa ética da existência, produzir uma certa forma dos sujeitos se constituírem, se moldarem enquanto sujeitos. E, portanto, a partir disso, você controlar a população de uma maneira geral. 3 momentos da governamentalidade são importantes para compreender o conceito de Foucault. O que ele chama de estado de justiça,
medieval, você tem o poder centrado no soberano, no direito à punição. E a punição como esse grande ato de espetáculo e de exposição do poder do soberano. Você vai ver isso desde do Vigiar e Punir e que vai passando pela obra de Foucault de uma certa forma, ainda que bem diferente das conclusões que ele vai chegar em Vigiar e Punir. Ele vai falar do Estado policial moderno, dessa racionalidade administrativa, totalizante, desse modo disciplinar, né, que se perpassa nessas instituições de vigilância, que também está em Vigiar e Punir, de certa forma, e no governo liberal, que para Foucault, principalmente o neoliberalismo, ele aparece de maneira paradoxal. Ele intervém para garantir uma liberdade regulada, mas essa liberdade regulada ela só aparece via uma política econômica neoliberal. E, portanto, ela só aparece enquanto uma existência neoliberal da vida que, em última instância, é uma existência permeada pela via econômica na sociedade civil. O governo, portanto, para Foucault, no neoliberalismo, ele não é apenas o Estado que comanda, o Estado enquanto comitê central da burguesia, mas é o conjunto de condutas que conduzem as condutas. Portanto, o neoliberalismo conseguiu produzir uma fábrica de produzir sujeitos a partir de uma lógica econômica que diz muito menos das políticas econômicas e muito mais de como essas políticas econômicas são o subterfúgio para produzir sujeitos submetidos a essa violentíssima economia política. E aqui ele num diálogo muito especial com Marx, né? Ao contrário do que as pessoas dizem, né, e falam dos filósofos franceses, e principalmente Foucault não é um antimarxista. Foucault passa longe de ser um antimarxista. A governamentalidade, portanto, inclui o que Foucault chamava por biopolítica, um poder que se exerce sobre a vida das populações. Nascimento, saúde, higiene, sexualidade, mortalidade. Vale lembrar que quando Foucault está falando isso, está acontecendo, por exemplo, a virada no DSM, que abandona os referenciais psicológicos psicodinâmicos, como a psicanálise, fenomenologia e outros, para adotar uma psicologia cognitivista, uma psiquiatria cientificista que abandona qualquer concepção de interconexão entre sujeito, sintoma e sociedade. O liberalismo, portanto, e no caso Foucault está falando por neoliberalismo porque ainda não havia esse nome, né? O neoliberalismo, como estava aparecendo, como uma técnica de governo que age menos pela repressão. Isso não significa dizer que não havia repressão ou que Foucault ignorava a repressão, só que ele estava apontando que agia menos pela repressão do que parecia e mais pela normatização, pelo incentivo, pelas estatísticas, pela gestão da liberdade econômica, pela produção de sujeitos que vão produzir e reproduzir no seu fazer cotidiano uma ética neoliberal. E, portanto, se eles produzem e reproduzem no seu fazer cotidiano a ética neoliberal, eles não se revoltam contra essa ética neoliberal, porque eles tomam ela como o grande referencial de conduta da qual os sujeitos têm que agir e ser para existir nessa sociedade. Essa artimanha que Foucault está notando que o neoliberalismo produz, ela é, ao meu ver, uma grande sacada que faz com que a gente consiga ter uma visão crítica do neoliberalismo até para além da obra de Foucault, para inclusive aprofundar, radicalizar e fazer críticas à própria obra de Foucault. Ou seja, o conceito de governamentalidade, mesmo passando pelo crivo crítico, ao meu ver, ele é um bom conceito para ser usado e para compreender as artimanhas de dominação do neoliberalismo contemporâneo. E, portanto, a governamentalidade aparece como uma espécie de racionalidade política dessa nova ordem social que estava surgindo no final dos anos 70 e se consolida nos anos 80 no mundo inteiro. A partir do século XVIII, o governo se torna uma técnica. E, portanto, isso não é uma novidade neoliberal. Gerir vidas, regular fluxos, otimizar populações já era uma questão que permeia a modernidade, o Estado nacional e assim por diante. Foucault, em boa parte da sua obra, tratou de mergulhar exatamente sobre as instituições disciplinares que faziam parte desse universo de tentativas de governo, ainda que ele estivesse descrevendo por outra forma, de uma arqueologia das instituições, de saberes e assim por diante. Foucault mostra, portanto, que o conceito de população como problema político
ele é um conceito muito moderno e que está ligado a doenças, natalidade, principalmente pobreza, produtividade. Tudo se torna objeto de intervenção. Essa intervenção, para ter sucesso e controlada por pessoas que controlam o poder, o capital e assim por diante, para ter sucesso, ela precisa, portanto, produzir certos saberes que são cientificamente embasados, mas que produzem uma certa forma de intervir nas doenças, na natalidade, na produtividade dos trabalhadores, na pobreza, para produzir também controle, com objetivo político explícito. E, portanto, o que Foucault está mostrando é que a intervenção nas populações, de certa forma, ela nunca é neutra, ela nunca é puramente técnica, ela faz parte de um certo regime de governamentalidade que visa o controle, ou pelo menos o direcionamento da população para uma lógica em que, se de um lado a população pode ser controlada e dominada para ser produtiva e continuar numa certa condição de subalternidade, de opressão, de exploração, por outro você precisa diminuir o risco político que esse forte controle exerce e, portanto, você precisa produzir cada vez mais técnicas de controle, e aí entra a governamentalidade, técnicas de controle para fazer com que esse controle das pessoas não produza desgastes políticos, para que assim você conduza a sociedade de uma forma a melhorar ou não interferir tanto na acumulação de capital. E é aí que Foucault mostra que o poder se capilariza, que é o que muita gente vai dizer, Foucault abandona o grande poder, ele só vê os pequenos poderes e não sei o que. Tem nada a ver uma coisa não exclui a outra. O micropoder não exclui o macropoder. Ele só está dizendo que o macropoder também se faz presente de maneira micro. Ele sobe, ele desce, ele circula socialmente. E, portanto, ele está na escola, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nas polícias, nas famílias, nas políticas públicas, no controle de pestes e pragas e assim por diante. A pastoral secularizada, como Foucault vai dizer, o Estado moderno herda da igreja essa lógica de guia das almas, de pastor, porém esse pastorado é laico. Ele é laico, científico, e agora o objetivo não é mais a salvação ou a submissão à igreja católica, ou à igreja, seja ela qual for, mas a produtividade. É para esse fim que tudo gira. A produtividade do trabalhador. A liberdade vira um objeto de governo também. Se ela for boa para produzir produtividade dos trabalhadores, então haverá liberdade. Mas que tipo de liberdade? O neoliberalismo governa em nome da liberdade. Então ele encontrou uma forma de liberdade que é produtiva para o capital e, ao mesmo tempo, pouco ofensiva no sentido político. Produz sujeitos dóceis, adaptáveis, que reproduzem a mesma lógica neoliberal de existência. As próprias políticas sociais, as políticas públicas, as políticas de segurança, as políticas econômicas são exemplo dessa lógica. Não mais punir diretamente, ainda que haja muita punição, mas gerir o risco, controlar os espaços, nem que seja para você criar zonas onde essa ultraviolência direta possa existir, mas você controla espaços e, portanto, há uma geografia também da governamentalidade, induzindo comportamentos. Por exemplo, no Rio você tem claramente espaços geográficos da qual essa ultraviolência pode se fazer presente para que em outros não. E, inclusive, há toda uma política discursiva que faz com que as pessoas que estão fora vejam aquilo que está acontecendo naquele espaço e legitime pela lógica, por exemplo, da guerra às drogas e assim por diante. No neoliberalismo, o sujeito tem como esse horizonte ético, esse código de condutas, o empresário de si mesmo. Um conceito que eu uso pra caramba, que muita gente usa, gente que não é Foucaultiano usa, que também está ligado ao que Foucault chama de homo economicus. E aí, buscando isso da tradição liberal clássica. É um sujeito que é responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Ele tem que gerenciar os seus afetos, sua saúde, sua educação, seu tempo, sua empregabilidade. E, portanto, caso você não consiga fazer um bom gerenciamento, a responsabilidade é toda sua. E aí a gente vê, por exemplo, o ataque ao SUS,
como um reflexo dessa política, né? Então, o neoliberalismo, você vê, ele vai destruindo esses mecanismos de políticas públicas, de solidariedade social, por exemplo, educação pública, saúde pública, política de empregabilidade, políticas de investimento social, arcabouço fiscal, né? Que, de certa forma, eles estão atacando justamente esse campo, essa cama de solidariedade que existe, inclusive, em estados liberais, né? Até certo ponto. Existe até em estados liberais. Mas que o neoliberalismo, para funcionar, precisa atacar. E para isso, ele justifica isso como um sujeito livre. Você é livre, você não depende de ninguém, nem do Estado. Mas também não tem ninguém para lhe atrapalhar a realizar o que você quer realizar. Mas para você ser livre e fazer o que você quiser e não ter ninguém lhe atrapalhando para o que você quer fazer, o preço disso é que também, se você fracassar, é você por você mesmo. Pode significar a exclusão social, a impossibilidade de subsistência e assim por diante. A governamentalidade neoliberal impõe um autocontrole, autoexploração e uma positividade tóxica, para usar um termo contemporâneo, né? Uma positividade tóxica da qual exige uma disciplina de si. Não precisa mais haver uma grande disciplina de fora. É você que tem que se disciplinar, porque você tem que acordar cedo, fazer exercício, ir trabalhar, voltar do trabalho, fazer psicólogo, cuidar da cabeça, cuidar da família, cuidar de si mesmo. E se não for sarado, meu Deus do céu, e se não tiver emprego, lascou, e se não estudar, fudeu, e se não falar 10 idiomas, você investir em você mesmo o tempo todo. Na sua saúde, na sua beleza, na sua aparência, em quem você é. Porque senão, você é um ser menos capaz de concorrer nesse universo neoliberal, da qual há diversos empresários de si mesmo por aí, um concorrendo contra o outro, e na lógica de mercado, a concorrência não tem jogo de soma zero. Quando um ganha, o outro perde. E isso não é apontado como um problema social, mas como um fato da realidade. Quem não é preparado para viver, portanto, não aguenta esse tipo de sociedade. Então, se você quer viver, aguente que a realidade é dura, é difícil, e para isso requer que você tenha autocontrole, autoexploração, autopositividade, autodirigência, autodisciplinamento e assim por diante. A transferência dos riscos do Estado para o indivíduo é parte do que, por exemplo, Mark Fisher chama de uma espécie de privatização do sofrimento. Mas é uma privatização do sofrimento que é resultado de uma privatização da responsabilidade social. A responsabilidade social deixa de existir e existe apenas a responsabilidade individual. Ao Estado cabe apenas essa lógica de gestão da governamentalidade neoliberal para manter esse espaço de liberdade cada vez mais seguro e ampliado. Como? Mercantilizando todos os espaços da vida. Afinal de contas, a mercantilização da vida significa liberdade. E ser livre tem um risco, tem um preço que tem que se pagar. Mas ser livre é exatamente o que muita gente queria até bem pouco tempo antes de Foucault estar escrevendo todas essas coisas que ele está colocando. O exemplo contemporâneo do discurso do empreendedorismo, da inteligência emocional, do capital humano, do capital pessoal, da produtividade saudável, do coach, da autoajuda, é parte desse conjunto de dispositivos discursivos que fazem circular esse código de condutas neoliberal, ainda que ele não apareça enquanto tal. E ele não aparecendo enquanto tal é até mais eficiente no sentido da imposição dessa grande governamentalidade neoliberal no conjunto das populações. Tudo isso faz parte de uma condução das condutas. O poder agora atua de dentro das pessoas, no modo como pensamos, como desejamos, como agimos, como sentimos. Todos nós queremos ter sucesso, queremos ficar sarado, queremos ter saúde. Não que antes as pessoas não queriam ter saúde, mas essa obsessão pelo corpo saudável, pela organização do dia, pela capacidade de gerir a sua vida. Isso tudo faz parte desse código de conduta que afeta a todos. A mim, a vocês, as pessoas com depressão, que foi um pouco do que eu tentei linkar, né? A depressão como essa experiência de um reverso da medalha, né? Do sujeito que fracassa em ser um empresário de si mesmo, de certa forma. Um elemento fundamental da obra de Foucault é que Foucault nunca propôs um modelo normativo, ou seja, como a gente sair disso. Foucault não acha que a filosofia dele, ou mesmo uma boa filosofia, tem que ser um manual do que fazer. Ele respeitava muito Marx, mas ele achava que não necessariamente um bom filósofo precisava fazer isso. E, portanto, a filosofia
filosofia de Foucault não é um modelo normativo. A sua filosofia é crítica, mas diagnóstica. Ela não visa propor um prognóstico. Foucault tem muitas conexões com o anarquismo, né, do ponto de vista político, mas ele não achava, né, que tinha que propor explicitamente na sua teoria algo. Ele achava que isso tinha que ser uma tarefa para os movimentos sociais, para os partidos, para as disputas políticas, da qual ele faz parte. E aí ele vai lá e vai colocar o que ele acha que tem que ser, mas que na teoria dele não é esse lugar. Ele é um filósofo não normativo nesse sentido, e que eu deixo claro minha opinião. Eu acho que nenhum filósofo tem a obrigação de dizer nada, ou nada como tem que ser, como fazer, como sair, nada. Ele pode ser puramente diagnóstico e pode ser incrível com isso. Inclusive tem filósofos diagnósticos que são muito melhores do que filósofos que dizem A mais B o que é que tem que fazer. Às vezes você dizer o que tem que fazer com a pergunta errada é uma tragédia, inclusive. A função da análise da governamentalidade, portanto, para Foucault, é de abrir espaços para pensar o que parece natural. Aquilo que nos parece natural, como desejamos, como a gente age, o que a gente quer fazer com a gente mesmo, não é natural. E, portanto, a teoria de Foucault, ele visa rasgar o que parece ser natural no mais íntimo. Não é na sociedade, não é tipo, o capitalismo não é natural. Beleza, não é. Mas e o que você quer? É natural de você? É realmente seu? É aí que Foucault entra, né, por assim dizer. E ele mostra o modo que, dentro disso que a gente via como natural, nós somos governados. E isso tem uma história, mas que há muita contingência no sentido de que esse governo ele não é uma espécie de governo ultra totalitário que toma tudo. É impossível isso. Sempre há brechas, sempre há saídas, sempre há possibilidades da gente encontrar saída. Indicar a rachadura, indicar a fresta da qual entra o raio de sol, pode ser um passo muito importante na crítica, inclusive no fazer político. Questionar a naturalização da forma de vida neoliberal que se colocava naquele momento quase como uma salvadora da pátria, da sociedade. Denunciar o poder que hierarquiza vidas. Conectar lutas locais, né? As pessoas acham que Foucault fazia uma fragmentação das lutas, pelo contrário, né? Conectar as lutas mostrando que há algo em comum entre elas, que é exatamente esse pano de fundo invisível, porém muito presente, arraigado na vida de todo mundo, que é a forma como o capital governa as nossas vidas, para além daquilo que é óbvio. Foucault, portanto, nos seus últimos cursos, infelizmente, né, ele veio a falecer num momento muito produtivo da sua vida, mostra que a crítica é o exercício de se posicionar num campo de forças e, portanto, de exercer poder. Crítica é poder. Pode não ser o grande poder do capital, pode não ser um grande poderzão, mas é um poder. É um poder, inclusive, de si mesmo. Uma estética de si. Enquanto esse governo nos diz para agirmos de um jeito, a crítica nos leva a outro lugar. Nos faz olhar de outra forma. E, portanto, quando a gente se mobiliza politicamente, quando a gente se aprofunda numa teoria filosófica, política, quando a gente se envolve com os conflitos do nosso tempo, a gente muda. Subjetivamente. A gente percebe o mundo de outra forma e é incontornável. A partir do momento que a gente percebe o mundo de outra forma, nunca mais o mundo vai ser visto do mesmo jeito. E, portanto, essa possibilidade de deslocar que Foucault aposta na sua teoria. A crítica, portanto, não consiste em dizer que as coisas não vão bem. Consiste em ver sobre que tipo de evidência, familiaridade, modos de pensamento, os hábitos, os poderes se sustentam. Disse Foucault em O que é a Crítica. O conceito de governamentalidade, ao meu ver, nos ajuda a entender que o poder não é só repressão. Ele age também com repressão, mas ele também é produção. Produção de sujeitos empresários de si mesmo, produção de sujeitos identitários, que só vivem em torno da identidade, produção de sujeitos que não conseguem ver outra forma de vida para além da vida neoliberal, produção de afetos que são regidos pelas normas de acumulação de capital que o neoliberalismo nos impõe, produção de normas para governar as pessoas, a sociedade, produção de verdades para justificar esses controles, essas normas e essa forma de viver. É um convite ao pensamento, à obra de Foucault. Foucault é daqueles pensadores que não importa se você concorda ou discorda, você não lê ele e passa incólume. Ele é daqueles pensadores que vai sempre chicotear, e ele que gostava de BDSM, essa analogia é incrível,
vai chicotear uma ideia muito boa, que até pra gente discordar, a gente vai ter que fazer assim, meu Deus do céu, pra eu discordar aqui, eu vou ter que estudar muito, e com isso você consegue ir além do que você estava pensando. E é isso que Foucault quer. Ele não quer que você concorde com ele. Ele quer é que a gente esteja junto, ainda que divergindo muito, para lutar contra essa forma de poder, e que lutar contra essa forma de poder significa que nós temos poder de lutar. E que resistir, apesar de ser uma forma de poder, é pouco. Nós podemos mais. Mas como a gente vai poder existir, resistir e destruir essa governamentalidade neoliberal? Essa pergunta Foucault não respondeu. Mas quem sabe juntos a gente possa responder. Tchau, tchau e até a próxima.